Olá pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Mazzini, professor de História, Sociologia, Teologia. E hoje nós estamos gravando este vídeo com o tema Evangélicos Pentecostais, o batismo no Espírito Santo. Então nós iremos abordar um pouco sobre a história do evangélico pentecostal e este fenômeno espiritual que é o batismo no Espírito Santo. A questão histórica vocês já conhecem, eu apresentei em um dos vídeos anteriores. O cristianismo era uma religião só, não existia separação entre católicos e evangélicos, ou entre católicos e protestantes, tá? No Brasil, se um evangélico diz que é protestante, as pessoas se confundem, não entendem, ficam com aquela cara de pastel, sem saber o que significa. Por quê? A palavra protestante, ela veio de protestar, surgiu, foram denominados aqueles que protestavam contra algumas questões que eram consideradas erradas ou corrupções na Igreja Católica. Então, esse grupo que protestou contra a Igreja Católica no início do século XVI começaram a ser chamados de protestantes, ok? Então, na Europa, protestante, este nome é mais conhecido. No Brasil, são chamados de evangélicos ou simplesmente, de uma forma bem popular, bem vulgarizado, de crentes. Perfeito? Hoje iremos abordar um fenômeno chamado batismo no Espírito Santo. Mas, professor, por que um professor de História vai falar sobre este assunto? Bom, envolve a matéria, a ciência, teologia, envolve ciências da religião, envolve história da religião, envolve sociologia e envolve filosofia também, tá? Este fenômeno espiritual. Por que eu estou gravando este vídeo? Uma certa vez um aluno de 8º ano, ele chegou na minha mesa em sala de aula. Eu tinha passado uma atividade na lousa, ele já tinha copiado. Antes de ele começar a desenvolver, responder, ele veio até mim e perguntou: professor, eu não vou a religião nenhuma, nem meu pai, nem minha mãe, nós não seguimos a nenhuma religião, mas a história poderia explicar a questão de, por exemplo, eu passei em frente a uma igreja evangélica pentecostal, onde algumas pessoas estavam pulando, estavam assim fazendo um barulho muito grande, e alguns estavam falando uma língua que eu não entendia nada, uma língua estranha, esquisita, diferente, e outros também. O que isso significa? Daí rapidamente eu tentei explicar para ele, ele saiu satisfeito, compreendeu, né? Mas são dúvidas, né, da nossa cultura no Brasil, no que envolve a religiosidade no Brasil, no que envolve a história das religiões no Brasil, né? Já que
o protestantismo ele tem bastante influência no Brasil, e diga-se de passagem, protestantismo no Brasil não é tudo farinha do mesmo saco, e eu explico isso claramente neste livro que eu escrevi e que nós fizemos o lançamento pela editora Escortece, História e os Evangélicos Pentecostais no Brasil, Alegrias e Decepções. Esse livro eu lancei em 2016, em que há um momento em que eu explico aí, é claro, de uma forma mais resumida, de uma forma mais diríamos os principais tópicos, né? Os principais acontecimentos, as principais características entre as 3 ramificações do protestantismo, que é no Brasil, que é o evangélico, a igreja tradicional histórica, o neopentecostal e o pentecostal. Então, existem essas 3 ramificações, não são tudo a mesma coisa não, tá? Existe uma diferença. Mas vamos voltar à questão do batismo no Espírito Santo. Primeiro, o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego koiné. Koiné em grego significa comum, grego popular, grego do povão, do vulgo, tá? A língua original em que o Novo Testamento foi escrito favoreceu a expansão do Evangelho, favoreceu o trabalho dos discípulos e do desenvolvimento de igrejas em outras regiões do mundo na época, tá? E a palavra batismo vem do grego baptisma, que significa mergulho ou imersão. O que seria então, ao pé da letra, o batismo no Espírito Santo? Um revestimento de poder. É mais ou menos a pessoa estar com uma roupa e uma outra roupa em cima desta, tá? Então, baptisma é um revestimento de poder, que significa mergulho na etimologia desta palavra mergulho ou imersão, que os pentecostais acreditam da seguinte forma: Cristo pega o crente salvo e mergulha ele no Espírito Santo. Isso é que é batismo no Espírito Santo. Os crentes tradicionais e históricos, as igrejas mais antigas no Brasil, que chegaram em meados lá do século XIX, eles não acreditam no batismo no Espírito Santo desta forma em que os pentecostais acreditam, de línguas estranhas e manifestações espirituais. Para o tradicional, o batismo no Espírito Santo ocorre no ato da conversão, quando ele aceita Jesus, quando ele se converte. Então, para o tradicional, para o histórico, o evangélico da igreja histórica tradicional, ele acredita desta forma, ok? Que o batismo no Espírito Santo ocorre no ato da conversão do indivíduo a Cristo, tá? Já para o pentecostal, não. O tradicional e histórico, ele acredita assim: o batismo no Espírito Santo ocorre no ato da conversão. Para o pentecostal, não é assim que ele acredita. São 2 acontecimentos distintos. Um é a conversão,
O momento em que ele se decide por Cristo, que ele entrega a sua vida a Cristo, que ele começa a seguir a Cristo, que ele se converte a Cristo, que ele é chamado na graça, como a cristã no Brasil costuma também dizer, que é uma igreja pentecostal. Então, é assim que o pentecostal acredita. A experiência da conversão, através também do Espírito Santo, tá? Por que que o pentecostal acredita assim? Ele se baseia em um texto lá do Evangelho de João, que diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, teologicamente, na teologia pentecostal, o agente divino na obra da regeneração é o Espírito Santo. Ok? Então já é um crente salvo. Daí depois Cristo pega este crente salvo e mergulha ele no Espírito Santo. Daí o batismo no Espírito Santo, ele é uma outra experiência espiritual, um outro fenômeno espiritual. Ok? Eu vou ler um texto aqui para vocês. Lucas, Cristo havia anunciado em Lucas 24, 49, que esta é a versão revisada da Bíblia. Eu vou utilizar a corrigida, que é mais claro ainda. Lucas 24, 49, assim defendem os pentecostais: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ok? Então, eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Este revestimento de poder foi a descida do Espírito Santo de uma forma de manifestações espirituais, tá? E aí entendemos esta questão de que já era algo prometido, tá? Que é exatamente o texto de Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, por este motivo, os crentes que acreditam nos dons espirituais e no batismo no Espírito Santo, em cura divina, eles são chamados de pentecostais. Porque este fenômeno do batismo no Espírito Santo, do revestimento de poder, ocorreu numa festa tradicional dos judeus chamada festa de Pentecostes. Pentecostes significa 50. Então, 50 dias após a Páscoa era comemorada esta festa, em que pessoas de várias regiões do mundo na época iam para Jerusalém para prestar esta homenagem, este culto a Deus, em função da boa colheita que haviam feito. Ok? Atos no capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em um outro momento,
Em Atos capítulo 1 e versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Já era um anúncio deste grande avivamento que iria ocorrer em Atos capítulo 2. Quando a pessoa, segundo a teologia pentecostal, segundo a crença, a fé pentecostal, quando a pessoa ela recebe este revestimento de poder, ela sente essa manifestação espiritual de uma forma sobrenatural, de uma forma muito especial, de uma forma muito poderosa, de uma forma realmente extremamente diferente do que normalmente da sensação que ela sente nos cultos ou nas orações, e chega ao ponto, é mais ou menos como se fosse uma panela de pressão, em que ela, quando ela começa a existir pressão total dentro dela, ela começa a apitar. Daí para isso existe o pino, porque o pino começa a rodar, aquele barulho. Se isto não ocorrer, se este ar não sair, ela vai explodir. Então, este barulho da panela de pressão seria exatamente esse falar em outras línguas. Então, para o pentecostal, a primeira evidência externa para fora do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas, ok? E um outro detalhe, no original grego, eu já fui pesquisar lá no texto que fala que João Batista fala que Cristo deveria vir após ele, e que ele estava batizando em água, mas vem um após mim, e esse vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Normalmente o crente pentecostal ele tem o costume de falar batismo com o Espírito Santo. Não é com, acompanhado ou chapiscado ou por aspersão. Não, tá? Lá não está prós, essa preposição grega prós, com, não está. No original grego está en. En significa dentro, no, em, tá? Então, o correto a ser falado não é batismo com o Espírito Santo, mas batismo no Espírito Santo. Então, a primeira evidência externa é falar em outras línguas, tá? Uma língua que a pessoa não aprendeu, uma língua que a pessoa não fez curso, não está fazendo curso, é algo que ela fala quando ela está cheia do Espírito Santo. Na teologia pentecostal, na igreja pentecostal, é assim que crê e é assim que funciona. Por este motivo, eles falam em outras línguas, tá? São também chamada de língua dos anjos, tá? E essa língua é exatamente para a edificação do próprio crente. Ele está cheio do Espírito Santo e ele está sendo edificado. É para a sua própria edificação, ok? Então, é por este motivo que existe o barulho nas igrejas pentecostais e os cultos mais avivados, cultos mais alegres, que existem mais manifestações espirituais, que existe pessoas falando em outras línguas. É assim que funciona. E isto ocorreu também lá em Atos, capítulo 19, quando Paulo foi para lá, inclusive
Silas, ele foi para Corinto, Paulo foi para Éfeso, e daí, chegando lá, Paulo perguntou, se os discípulos que estavam ali tinham sido batizados no Espírito Santo, e eles falaram, não, nós só fomos batizados no batismo de João, que é o batismo nas águas. Como que nós podemos ter sido batizados no Espírito Santo? Como que nós podemos ou poderíamos ter sido batizados no Espírito Santo, sendo que nós nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo? Daí foi quando Paulo explicou e orou sobre eles, e impôs as mãos sobre eles, e assim eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a profetizar. Então, está bem claro o que o pentecostal acredita nesses textos, né? Que o fenômeno da conversão, quando aceita Jesus, quando a pessoa ela se converte, é um acontecimento diferente do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, que é um fenômeno espiritual separado, à parte. São duas experiências espirituais separadas. Ok, pessoal? Isso é história da religião, isso é sociologia, que estuda mais uma instituição social, que é a Igreja Pentecostal, e também área da filosofia, e especificamente teologia. Então, dentro da teologia, este acontecimento, este assunto, batismo no Espírito Santo, o estudo dele ocorre numa aula de uma matéria chamada pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo ou o estudo sobre o Espírito Santo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido um pouquinho mais nessa aula de hoje. Então, até a próxima, até o próximo vídeo, a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!